Esses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Glória a Deus. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Amém? Pode sentar. Oh glória, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra poderosa, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu nessa tarde, meditando aqui na palavra de Deus. Aleluia. Nós vimos aqui, aleluia, que um servo de Deus, aleluia, ele fala: segundo a minha palavra não haverá chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos a autoridade, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que esse homem tem com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lendo esta palavra, louvado seja Deus, eu aprendi, aleluia, que para nós recebermos aquilo que é de Deus, da parte do Senhor, o Senhor ele nos dá uma direção. Aleluia, glória a Deus. E meditando nessa palavra eu entendi, aleluia, que nós temos que sempre estar andando na direção, aleluia, a direção a qual Deus nos direciona. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Quando Deus ele nos dá uma direção, aleluia, ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos diz a palavra do Senhor que estava sendo uma grande fome, aleluia, seca, fome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele servo de Deus, aleluia, Deus estava cuidando dele, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava ali, louvado, sustentando, aleluia, aquele servo de Deus, aleluia, glórias a Deus. E eu meditando agora no final da tarde nessa palavra, aleluia, Deus me fez lembrar, aleluia, muitas coisas, aleluia, que Deus ele faz assim na nossa vida. E me veio algo assim no coração que foi algo tremendo. Coisas que pode ser simples para alguém, mas é o trabalhar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra foi confirmada logo aqui no início, quando o irmão teve aqui a oportunidade. Deus já confirmou essa palavra no coração. Aleluia. Que Deus ele está cuidando de nós. Aleluia. Deus ele não importa, irmão. Não importa a dificuldade, não importa. Aleluia. Glórias a Deus. O que está passando no país não importa. Aleluia. Mas Deus ele está cuidando de nós. Aleluia. Deus ele cuida dos seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você não depende de governo. Aleluia. Você depende de Deus. Aleluia. Vai na direção de Deus. Aleluia. Que Deus ele vai te direcionar o inteiro. E ali tem pão. E ali tem água. Aleluia. Glórias a Deus. E ali, irmãos, eu estava vindo de São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e meu filho, o Isaac, né? E estava vindo de moto ali, a moto já estava na reserva lá em São Paulo, então eu vou parar no primeiro posto, que ali quando pegar Fernandinhos ali, Coro de Assanã, e a gente abastece ali, eu gosto de abastecer naquele posto ali. E quando chegou no posto, tinha uma fila, sempre tem fila naquele posto, né? E eu falei, eu acho que dá. Aí passei. Eu e Isaac. Rapaz, a moto começou a falhar, eu falei, Senhor, aleluia, Jesus, multiplica aqui, Senhor, aleluia, o azeite. E a moto foi, a moto parou, irmão. Eu falei, meu Deus, eu e Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu olhei assim, não dá para voltar lá na longe, para frente também. Eu falei, Senhor, só misericórdia de Deus. Aí comecei a empurrar, porque não tem jeito. Na minha cabeça, eu falei, eu vou empurrando até ali o túnel, e dali, Isaac, a gente sobe, é só alegria. Mas estava muito longe, irmão. Aí comecei, eu e o Isaac. Irmão, nós não andamos uns 10 metros, parou uma pampa assim, irmãos. Você vê o cuidado de Deus, que Deus é bom. Por mais que a gente sejamos falhos, aleluia, a culpa era minha de estar naquela situação, mas Deus é bom. Aleluia. Parou ali aquela pomba, era uma pomba, e o Senhor veio, era uma pomba cheia de tinha uns tambores, dá para ver que era um senhor de sítio, né? De chácara. E ele voltou e ele falou, o que aconteceu? Eu vi que você vinha com seu filho empurrando, quebrou a moto, fica até no vergonha de falar, meu irmão, faltou gasolina, irmão. Passei no posto, com dinheiro, passei depois da atividade, faltou gasolina. Ele falou, eu estou com um tambor aqui de álcool, você acha que será que ela vai pegar? Ela anda? Eu falei, irmãos, vamos tentar. Ele falou, aí foi lá, nós colocamos um pouco de álcool na moto, foi uma colocação lixo, que deve ter alguma coisinha lá, colocou, ligou, foi uma vez, parecia que era gasolina aditivada. Glória!
Aleluia. E nós fomos, irmãos, eu fiquei pensando, é uma coisa simples assim, mas você vê o cuidado de Deus. Meu Deus, se não fosse aquela provisão de Deus, aleluia, eu e o Isaac nós ia andar, meu Deus, não sei o que seria, mas Deus, ele é bom. Aleluia. Independente, irmão, independente das nossas falhas, Deus, ele é bom. Aleluia. Glórias a Deus. E Deus aqui, ele dá uma direção ali ao céu. Aleluia. Ele vai, aleluia, desce ali. Deus dá toda a trajetória, todas as coordenadas. Vai, e ali você vai, ali, né, esconder ali, você vai tomar água do ribeiro e eu, aleluia, ordenei aos corvos, aleluia, que ali te sustente. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Você vê, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que os corvos levavam carne, aleluia, para aquele homem. Glórias a Deus. E ele comia o pão, aleluia, bebia água e comia carne, aleluia. Oh, glória. Enquanto o país ali estava passando por dificuldade, estava aquela fome, Deus estava tratando ali, aleluia, pão, com pão, com carne, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. E assim, irmãos, aleluia, você não queira saber de onde que vem a bênção, irmão, não queira saber de onde que vem a bênção ela vem, aleluia. Muitas das vezes nós ficamos, será que não, irmãos? A bênção muitas das vezes ela vem de onde você menos espera, pastor, de onde você menos espera, a bênção ela vem, né? Você não queira discutir, não queira discutir, Deus ele faz do jeito que ele quer, aleluia. O importante é que a bênção vem. Glória. Aleluia. O importante é que a bênção vem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus me fez lembrar, né, nessa tarde. Eu fiquei só meditando. Estava sozinho em casa, as coisas para São Paulo. Foi um dia assim, só para meditar e ficar, né? Porque é muito difícil eu estudar com os meninos, então, que o Isaac fica aí em cima, querendo ler junto, querendo ir pregar para mim. E hoje foi um dia, né, minha filha ligou, porque você não veio? Não, hoje é o meu dia. E eu ali meditando, né, e nessa palavra, e pensando, e falando, meu Deus, como que Deus é bom, aleluia, como que Deus é bom. Ele envia as bênçãos, irmãos, e você fica assim, não, mas jamais eu imaginaria que a bênção vinha dali, ela vem, aleluia, glórias a Deus. Aí eu estava pensando, aleluia, quando nós congregávamos ali em São Paulo, você tem rápido, porque esse relógio, quando eu pego o microfone, ele corre, não sei se é porque, enfim, congregando ali em São Paulo, irmão, bem no início ali, eu não sei se já contei esse testemunho, irmão, mas eu senti de contar, ali bem no início da minha convenção, aleluia, e sempre ali, eles profetizavam na minha vida que Deus, ele ia nos dar uma casa, né, nós vivíamos de aluguel, e aí eu, glória, eu recebo, glória, e Deus sempre falando, falei, glória a Deus. Só que eu pensava na minha cabeça, irmãos, que era um amigo da gente, aleluia, antes de converter, um amigo que foi padrinho de casamento da gente, ele já era um senhor de idade, né, e ele servia a Buda, esses deuses aí da Índia, assim, né, e ele era velhinho, ele gostava, ele tinha dinheiro, e toda vez que profetizava a casa, eu falava, esse abençoado que vai nos abençoar, porque ele tem condições, já está com o pé na cova, ele vai nos abençoar, pela glória. E eu sempre pensava, na cabeça que ele está vivo, pensava, e aí uma certa vez o pastor chegou para nós no final do culto e falou, o pastor que era o pastor Olavo, acho que era Olavo. Ele está com a casa dele para vender, ele terminou a casa que ele estava construindo, e Deus falou para ele que era para vender para vocês. E olha que já tem 3 dias que ele sonha que é para vocês. Então eu olhei assim, e eu falei, não, ele está confundindo, não. Impossível, pastor. Nossa, eu não tenho dinheiro aqui, mas nem para comprar uma bicicleta, pastor. Eu falei, tudo bem, o pastor não insistiu, né? Quando foi na outra semana, o pastor, no final do culto, veio de novo e falou, o homem sonhou de novo. Meu Deus. Só que agora ele veio com uma peça diferente. Falou, ele mandou perguntar para vocês o que é que vocês têm. O que é que vocês têm? Eu falei, meu Deus, o que é que eu tenho? Eu não tenho nada. Irmãos, nunca diga que eu não tenho nada. Deus, ele sempre prepara. Eu tinha um menino. Fui lá na agência. Os caras queriam dar metade do preço.
E falei, meu Deus, eu falei para ele, eu tenho um carro novo. Aí o pastor veio falar comigo na casa, falou, não, eu preciso de um carro, eu já pego ele no preço de tabela, ganhei o resto, vê se você consegue uns 20 mil, o resto eu passei para você em parcela de 1.000. E a gente já estava todo animado, porque quando ele falou que, né, eu senti assim, é Deus mesmo, esse negócio é de Deus mesmo, eu senti, sabe quando você sente, não, esse negócio é de Deus mesmo, vai dar certo, é Deus, aleluia. Aí eu falei com a minha patroa para fazer as contas, enfim, tal, aí nós vendemos o carro, a mulher juntou um dinheiro, quanto tiver, irmão? 20 mil, certinho para a tua. Você lembra como que Deus é? Como que Deus amou? E aquele homem que eu achava que ia me abençoar, sumiu, irmão. Não sei se nunca mais apareceu na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, não sei se morreu, o que aconteceu, mas esse homem sumiu. E eu tinha uma convicção que era aquele homem que ia me abençoar, mas eu não tinha condições, estava já com o pé na cova, estava, sabe? Eu falei, antes desse homem morrer, ele vai liberar minha bênção. E o homem sumiu. E aí a minha esposa, não dá os 20 para ele, não. Vamos deixar os 1.000 para nós pintar a casa, pelo menos para nós entrar. Eu falei, não vou tirar nada. Não vou tirar nada. Não vou tirar nada. Deus mandou os 20 certinho, eu vou dar na mão do homem. Dei na mão do homem e Deus foi nos abençoou dessa maneira. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? A bênção, irmão, não importa quando ela vem, mas a bênção ela vem. Quando Deus ele promete, aleluia, a bênção vem. Não quero saber onde ela vem, aleluia. Não quero saber, aleluia. Glória a Deus, onde ela vem, mas ela vem. Porque Deus é fiel, irmão. Aleluia! Quando Deus dá o teu servo para profetizar, recebe, irmãos, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Eu aprendi, irmãos, a nunca deixar uma bênção passar. Eu não deixo, irmão, não perca a oportunidade. Quando o pastor fala, recebe, eu recebo, irmão. E se você não quiser, eu recebo, irmão, porque Deus ele é bom. Aleluia! Deus é maravilhoso, né? E assim foi, irmãos. Assim foi. Nós fomos abençoados e de lá para cá, muitas experiências com Deus, porque Deus é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Deus aqui falou para o servo de Deus, ó, vai, desce ao rio que se esconde ali, fica ali, cadê eu vou te sustentar? Eu vou cuidar de você. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Deus nessa noite, irmãos, Deus ele vai cuidar de você. Aleluia. Oi, glória. Segue a direção de Deus, aleluia. Segue as coordenadas que Deus ele vai cuidar de você. Glória. Aleluia. Não faz igual João, Deus fala, vai, Nínive, vai. E ele se prepara para ir, ele vai, ele pega a direção contrária, pastor. Ele pega a direção contrária. E quando nós pegamos, irmãos, a direção contrária daquilo que Deus nos ordenou, irmãos, aleluia, nós sofremos e aqueles aleluia do nosso lado também, aleluia, oh glória, louvado seja Deus. Por isso nós temos que sempre estar na direção de Deus, irmãos, porque aqueles que estão do nosso lado, eles também sofrem, eles perdem, aleluia. João estava ali, pegou a direção errada ali, aleluia, foi ao contrário daquilo que Deus pediu, daquilo que Deus ordenou, aleluia, que a palavra de Deus aqui, ó, Deus ordenou ele, ó. É verdade. Ordenou. Entendeu? Vai. Desordenou. Mas Jonas não, Jonas foi ao contrário. Nós não podemos ser igual a Jonas. Nós não podemos ser igual a Jonas. Porque quando aqueles que é igual a Jonas, aleluia, eles pagam um alto preço, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Jonas pegou o barco, né, a direção contrária de Deus, aleluia, e disse que veio o vento, né? Veio aquele vento e tudo, e o barco quase afundando, aleluia, glórias a Deus, e todos eles ficavam aí, meu pai, pede com teu Deus, pede com teu Deus, está acontecendo, aleluia. Que aquele que está lá no fundo lá dormindo, que bicho terrível. O cara desobedece a Deus, o cara faz tudo ao contrário de Deus, o bicho está lá dormindo, o bicho está lá, todo mundo acabando de estar lá, mas bicho terrível, bicho danado. Aí chamaram ele e falou, ó, a culpa disso tudo está acontecendo é eu mesmo. Aí contou toda a história e joga no mar que vai acabar tudo. Aleluia. E você vê aqueles homens sofrendo por a desobediência, aleluia. Glória a Deus, um homem que não ouviu a voz de Deus, aleluia. Oh glória. Nós temos que ouvir, irmão, a voz de Deus, aleluia. Eu sempre tenho um pedido, aleluia, nas minhas orações, para que Deus me dê um ouvido assim sensível à sua voz, né? Para que eu venha ouvir, né? O que Deus quer. Que eu acho maravilhoso, eu acho uma coisa linda quando alguém fala assim, ó, Deus fala comigo, né? Tinha irmã que falava assim, eu estava ali na cozinha assim, e Deus falou comigo, e eu olhei assim, eu pensei que tinha alguém comigo ali. Irmãos, é lindo. Tem pessoas
Irmãos, isso é maravilhoso. Andar na direção de Deus, ouvir a voz de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aqui o servo de Deus, ele obedeceu, aleluia. E Deus, ele cuidou. Deus, ele mandou a provisão. Deus, ele mandou a bênção, aleluia. Mas não diz a palavra do Senhor que ali o rio seca, aleluia. Glórias a Deus, aquele rio seca, aleluia. Agora você imagina aquele homem, né? Bom, agora acabou a água, agora complicou, né? Porque está vindo pão, está vindo mais água. Aí Deus vem de novo, aleluia, ô glória. Eu não marquei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, quando nós acompanhamos aqui no nome de Jesus, que eu gosto de ficar lendo quando vamos ver, glórias a Deus. Aí ali o rio seca, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu ler aqui para vocês, glória a Deus. Os copos traziam, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Glória a Deus. E habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva, aleluia, que te sustente. Aleluia. Glórias a Deus. Você vê? Aleluia. Naquele tempo, as viúvas não tinham a aposentadoria como hoje, não tinha ajuda do governo, não é, pastor? Não tinha. Elas necessitavam de ajuda, aleluia. Até a Bíblia mesmo ensinava os diabos, né, os presbíteros a ajudar as viúvas, os órfãos, aleluia. Mas Deus dizia: eu já falei com ela, aleluia, vai lá, aleluia, que lá você vai achar uma viúva e ela vai te sustentar, aleluia. E de novo o que ele fez? Ele obedeceu. Ô glória! E ele vai seguindo as coordenadas que Deus deu, aleluia. E ele chega ali e está aquela mulher. Logo de chegar, ele já encontra aquela mulher catando, aleluia, uns cavalos, aleluia, uns gravetos, aleluia. Dizia ela que era para fazer, aleluia, o fogo, fazer ali o bolo, aleluia, para comer ela e o filho dela e esperar a morte. Ô glória! Aleluia! Mas quando Deus, aleluia, ele fala, quando Deus ele ordena, ele se responsabiliza, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aquele homem chega e pede água para ela, aleluia, e ela vai pegar água. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquela mulher vai pegar água, aquele homem fala: ô, peraí, traz também para mim pão. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Você vê a ousadia do homem, glórias a Deus, que anda na direção de Deus, aleluia, que anda na visão de Deus, aleluia, glória a Deus. Traz para mim pão, aleluia, glórias a Deus. E aquela mulher fala: mas eu não tenho nada, aleluia, não tenho nada, aleluia, a não ser um pouquinho, aleluia, de farinha, um pouquinho de azeite, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não importa, irmãos, não importa, aleluia, mas Deus, aleluia, Ele sempre te dá algo. Nunca diga a Deus que não tem nada, irmão, aleluia. Deus, Ele sempre te dá, Ele sempre te abençoa, irmão, com algo, aleluia, glórias a Deus. Você vê aquela viúva falando: não, eu não tenho nada, a não ser, não, você tem, aleluia, porque você tem a presença de Deus, aleluia, porque você tem, aleluia, a bênção do Senhor na tua vida, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Jesus, nunca diga: não tenho nada, aleluia. Porque ela falou: não, eu não tenho nada. Ele falou: não, a não ser, né, um pouquinho de azeite, aleluia, um pouquinho de farinha, que eu vou pegar, aleluia, eu vou fazer um bolo, aleluia, para o meu filho, aleluia, e nós vamos comer, aleluia, e vamos esperar a morte. Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Mas aquela mulher, ela obedeceu, aleluia, ela obedeceu, aleluia, porque Deus já tinha falado, aleluia, agora, quando Deus fala, quando Deus fala, aleluia, Ele se responsabiliza, aleluia, glória a Deus. Aquilo que tem falado, Deus, Ele se responsabiliza, aleluia, quando Ele te manda, aleluia, glória
obediência ao Senhor, independente da dificuldade, independente das crises. Ande em obediência, que Deus ele vai te abençoar, aleluia. Glória a Deus. Nós vemos a história de José, aleluia. Quantas dificuldades, aleluia, ele passou, aleluia, quantas provações, aleluia, mas sempre em obediência a Deus, aleluia. Foi jogado ali da cova, mas sempre em obediência. Pode os irmãos jogaram ele ali na cisterna, mas sempre em obediência, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi jogado no cálice, mas sempre em obediência, aleluia. Não negou o Senhor, aleluia. Mas Deus o honrou, aleluia. Por quê? Porque ele estava sempre em obediência, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava lendo hoje um pouco a Bíblia e passei ali em Jeremias. Irmãos, eu já vou. Glórias a Deus. E passei ali em Jeremias, aleluia. E tem uma passagem ali que Deus falava assim para Jeremias, né? Jeremias ali chorando porque profetizava para o povo, todo mundo dava vingança, né? Falava e tinha um monte de profeta que falava só pregava bênção, só pregava isso. E Jeremias ali naquela choradeira, aleluia, que ele dava ouvido, aleluia. E Deus fala assim, ó, pergunta para esse povo aí, aleluia. Se eles não lembram, em Jeremias, eu acho que 2 eu estava lendo. Se eles não lembram, quando eles andavam atrás de mim lá no deserto, aleluia, glórias a Deus. Eles não tinham nada, aleluia. Eles andavam atrás de mim no deserto, não tinha nada. E eu lhes dei um nome, aleluia. Eu fiz deles um povo, aleluia, oh, glória. Louvado seja Deus nessa noite. Eu fiz de você um povo, aleluia. Nós temos uma identidade, aleluia, oh, glória. E eu me alegrei muito, aleluia, porque ali eu fiz São João em casa, ali na minha rua, irmãos. Poucas pessoas me conhecem, porque a gente não sai muito de casa, nós somos muito reservados, não sai muito. Eu trabalho em São Paulo direto, só chego à noite e no final de semana, né, não saio de casa, irmãos. Quase ninguém me conhece, mas se você chegar ali na rua e perguntar, você conhece alguém que mora naquela casa ali, laranja ali? Aleluia! A única casa que tem ali, laranja, aleluia, que tem um carro também, que tem um teto laranja, eles andam num carro que tem um teto laranja. Você conhece aquele meu? Não. Ninguém vai me conhecer, irmão. Mas sei que eles vão falar. Eu sei que eles são crentes, aleluia! Oh, glória! Irmão, Deus ele nos deu uma identidade, aleluia. Pode ser que você não era nada, aleluia. Mas Deus ele nos deu uma identidade, aleluia. Ninguém pode me conhecer naquela rua. Mas se perguntar, eles vão falar, não, eu sei que ele é crente. Aleluia! Eu sei que ele serve a Deus. Por quê? Porque eu vejo ele com as crianças na igreja, a esposa, aleluia. Nós temos uma identidade, aleluia. Aquele povo virou as costas para Deus, aleluia. Mas Deus disse, eu tenho identidade para aquele povo, aleluia. Glórias a Deus, Deus nos deu uma identidade, glória. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E por mais que José ali ele passou por provações, por lutas, aleluia, em toda a trajetória da vida dele, aleluia, Deus ele honrou a José. Honrou, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Ele. Quando o mundo inteiro passar por dificuldade, por provações, aleluia, Deus deu a sabedoria e José tinha provisão, aleluia. Glória a Deus, ele tinha para abençoar, aleluia. Por quê? Porque ele passou, irmão, pela prova. Ele passou, aleluia, pelo deserto, ele passou na trajetória que Deus, aleluia, escolheu para ele, foi até o fim. E Deus deu vitória. Aleluia. Deus deu vitória, irmãos, aleluia. Por isso, irmãos, que nós como nós servimos ao Senhor, aleluia, nós temos que ter essa visão, aleluia. Muitas das vezes nós estamos passando por alguma luta, irmãos. Deus está te provando, aleluia, para te entregar uma bênção, aleluia. Para te entregar, irmãos. Glória a Deus. Você pode ter certeza, aleluia. Na minha vida sempre é assim. Quando o negócio começa a apertar, eu chego em casa e falo, esposa, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Acabei de falar com o irmão ali, que eu ia na Fernando Dias ontem, bem na hora da chuva. Aí parei parei na beira da Fernando Dias, da Dutra, para olhar o GPS. Quando tirei o celular aqui de dentro, eu já passei para olhar no GPS. Tinha parado em cima de um monte de entulho, de coisa, cortou o pneu da moto. Eu falei, tudo tem isso chegando, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando, irmãos. Aleluia. Aí eu falei que está rasgado, eu vou assim. Aí fui até uma borracharia. Todos gostam, ninguém queria mexer, que eles não mexem com essas motos, dá muito trabalho para tirar o pneu. Irmãos, e em tudo dá glória, aleluia. Eu achei, coloquei o pneu, meu Deus, é vitória, irmão, eu tenho certeza que a bênção está chegando.
Porque quando vem a bênção, vem as provações, aleluia. Você só não pode desistir, aleluia. Você só não pode desistir, irmãos. É verdade. É desistir, aleluia. O servo de Deus aqui, aleluia. Glória a Deus, depois que ele profetizou, né? Aleluia. A seca, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele sabia que a dificuldade ia vir para ele também, aleluia. Ia vir seca, ia vir também, a dificuldade também ia atingir ele, aleluia. Mas ele sabia que tinha Deus, aleluia. Que tinha o Deus que ia cuidar, aleluia. A diferença, aleluia. Glórias a Deus, por isso que, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos melhores, mas nós temos uma diferença, porque nós fomos escolhidos, irmãos, aleluia. Glórias a Deus, é aquele Deus que te escolheu, aleluia. Ele vai cuidar de você, aleluia. Aquele Deus que te escolheu, irmão, no meio assim, de uma multidão, e falou: é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui, aleluia. Esse Deus, esse mesmo Deus, irmão, ele se responsabiliza, aleluia, em mandar a provisão, aleluia. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, aleluia. Esse Deus, ele se responsabiliza, irmão, aleluia, em mandar a provisão, aleluia. O pão vai chegar, irmão, aleluia. A carne vai chegar, aleluia. Oh glória, recebe em nome de Jesus, aleluia. Oh glória. Tem dificuldade, tem lutas, tem, mas ele cuida, irmãos, aleluia. Porque ele é o teu Pai, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vai, aleluia, que eu ordenei a viúva que vai te sustentar, aleluia. Eu ordenei a viúva que vai te sustentar, oh glória. Se ele fosse olhar pelos olhos humanos, ele ia dizer o quê? Vai passar fome eu e essa viúva. Aleluia, quando chegar lá e ainda tem um filho, vai ser nós três que vai passar fome. Aleluia, glórias a Deus. Porque viúva, o quê? Não, mas Deus, aleluia, estava no negócio. Aleluia. Deus está no negócio. Quando Deus, ele está no negócio, pastor, eu vou de olho fechado. Eu vou de olho fechado. Né? Muitas das vezes, nos olhos humanos, você não vai ver nada. Se você for olhar pelos olhos humanos, você vai desistir, aleluia. Você fala: não, por aqui não. Por esse caminho não, aleluia. Você vai ter que procurar outro caminho, aleluia. Oh, glória, não por aqui não, mas obedeça a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Porque você vê ali, Abraão, quando falou para Ló, falou assim: ó, está dando tudo errado aqui, ó. Os pastores estão brigando, não está dando certo, né? Escolhe para qual lado que você quer ir. Aí Ló olhou para aquelas campinas bonitas, falou: eu vou para lá, né? Ele falou: não, eu vou para o deserto, aleluia. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia o Deus que ele servia, independente do lugar que ele estivesse, aleluia. Deus ia cuidar, Deus ia mandar a provisão, irmãos. Ele conhecia Deus, aleluia. Por isso que ele fez, aleluia, essa proposta. Mas escolhe, para falar com você que aí, não importa. Está dando tudo errado, os pastores estão brigando, não tem contenda, aleluia. Qual lado que você quer ir? Você fala, aleluia. Vai para um lado, eu vou para o outro, aleluia. Glórias a Deus. Então é assim, irmãos. Muitas das vezes Deus nos manda um caminho, aleluia, que aparentemente, aleluia, não é bom, aleluia. Mas, aleluia, Deus, ele sabe, aleluia. E ele sabe, os pensamentos de Deus são melhores, aleluia, oh glória. Nós só temos que confiar. E confiar, né? Porque se nós vamos olhar pelos olhos humanos, nós falamos: não, por aqui não vai dar certo. Eu vou ajudar a Deus. Você já viu aquele cliente que fala: não, vou ajudar um pouquinho a Deus, vou dar uma ajudinha para Deus. Não tem aquele que fala: não, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Irmão, não queira ajuda a Deus, aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele sabe. Ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida, ele sabe a tua dificuldade, ele sabe o teu limite, aleluia, oh glória. Ele sabe, irmãos, até onde você pode ir, aleluia. Não, aqui, por aqui não, vai estar difícil, eu não vou conseguir, irmão. Ele sabe o teu limite, ele sabe até onde você pode ir, irmãos, aleluia, oh glória. Obedeça ao Senhor, que você vai receber do Senhor as bênçãos, oh glória. Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor me deu, mas eu não vou passar disso, irmãos, oh glória. Deus falava para mim no meu coração assim, pastor, que para nós sermos abençoados, nós temos que nos submeter a Deus, obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça ao Senhor, aleluia, e vá na direção, aleluia, que Deus te mandou.
Não importa, irmão, não importa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos pastores que são chamados para fazer missões no Nordeste, aí eles falaram, vamos ver, e essa cidade? Nem sei nem o nome dessa cidade. Aí o cara começa a pesquisar, rapaz, eu vou para ali, o que vai acontecer? Não, pai, vai morrer todo mundo uniforme, menino, mulher, vai morrer todo mundo uniforme, aleluia. E ele vai, quando ele chega lá, aleluia, Deus, ele não dá provisão, porque Deus, ele é fiel, irmão. Deus, ele é fiel, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai te abençoar. Aleluia, ele vai mandar a provisão, ele vai mandar o pão, aleluia, ao teu celeiro, irmão. Independente, irmão, do que está se passando no país, né, das crises, irmão, independente disso, o nosso Deus é dono do ouro e dono da prata, aleluia, e ele vai prover, aleluia, tudo na tua vida, aleluia. Glória a Deus, ele sabe que nós temos conta para pagar, ele sabe que nós temos, aleluia. Glória a Deus, responsabilidade, ele é fiel. Oh, glória, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, aplauda Jesus, aplauda